Criado em 1994, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil completa 30 anos de atuação. Durante essas 3 décadas, a instituição tem articulado políticas e programas para proteger crianças e adolescentes de condições insalubres e perigosas. Mas os desafios persistem. Segundo Caterina Volkov, secretária executiva do Fórum, mais de 1.600.000 crianças e adolescentes entre 15 e 17 anos ainda estão em situação de trabalho infantil no Brasil. A gente tem uma meta de erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2025, que são cerca de 550.000 crianças e adolescentes nessas piores formas, até o ano que vem. Então a gente teria que acelerar muito todas as nossas estratégias governamentais e institucionais para fazer com que o trabalho infantil deixasse de existir. Esse é o nosso grande desafio, então, ainda que a gente tenha muito para comemorar, a gente tem muito ainda para fazer. A Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios revelou que 79,8% dos adolescentes entre 14 e 17 anos ocupados realizam atividades classificadas como trabalho infantil. Além disso, 44% deles enfrentam as piores formas de exploração, segundo a lista TIP criada pelo governo em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, como explica Maria Cláudia Falcão, representante da OIT no Brasil. Esse declínio ele vem diminuindo essa queda ano a ano. Isso acontece em diversos fenômenos sociais, porque agora você tem públicos cada vez mais específicos, então você precisa de alternativas cada vez mais específicas e de políticas cada vez mais específicas para a retirada desses públicos, né? Então o desafio ele se torna ainda maior, mas temos sim todas as condições de erradicar o trabalho infantil no Brasil. Vivian Rossani cresceu em uma das regiões do país onde os casos de trabalho infantil faziam parte do cotidiano de toda a população. Segundo ela, em União dos Palmares, interior de Alagoas, a exploração de crianças e adolescentes, principalmente na roça, era algo tão comum que ninguém questionava que aquilo estava errado. Hoje, ela luta contra essa forma de abuso. São 30 anos de muita luta, né, de nomes e pessoas que são muito importantes para que tudo isso pudesse ser conquistado, mas hoje nós precisamos também refletir sobre o que ainda falta. Ainda tem 1,6 milhões de crianças que estão inseridas no trabalho infantil e não é um número pequeno. Tem muita gente sofrendo. Então, a gente tem que caminhar muito ainda. Apesar dos avanços nas últimas décadas, os números mostram que o trabalho infantil ainda é um desafio urgente no Brasil. Para a deputada Érica Cocai, do PT do DF, garantir um futuro digno para nossas crianças exige a união de esforços entre governos, organizações e sociedade civil. Nós avançamos. Houve uma diminuição de crianças em situação de trabalho infantil no Brasil, mas ainda existem mais de 1 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil que nós precisamos enfrentar. E se enfrenta também com diálogo com as famílias, assegurando renda e assegurando, portanto, uma sociedade não que preserve o seu futuro, porque nós não estamos falando só de futuro, estamos falando de presente.